Bem, graças às irmãos, boa noite a todos. Mais uma alegria podermos estar aqui juntos nessa oportunidade, meditando na palavra de Deus, lendo as escrituras e tendo um tempo para fazer um momento de louvor, de adoração junto com vocês. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no Salmo número 28. Nós vamos ler os versículos finais, 4 versículos apenas. Salmos capítulo 28, nós vamos ler os versículos 6, 7, 8 e 9. Esse é um salmo que Davi escreveu, um salmo 28, de 6 a 9, ele nos diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Davi está aqui nos dizendo que o nome do Senhor deve ser bendito, ou seja, nós devemos reconhecer que Deus é bom porque Ele ouve as nossas súplicas. E toda súplica é um pedido, toda súplica é um motivo de oração que nós apresentamos diante de Deus, muitas vezes com urgência, pedindo que Ele nos atenda, que Ele ouça aquilo que nós colocamos diante dele como petição, e que ele nos responda de forma favorável. Então, nós podemos nesta noite, nesta oportunidade, fazer uma súplica a Deus, colocar os nossos pedidos diante do Senhor, porque Ele ouve. E, portanto, nós reconhecemos que Deus é bom, porque os ouvidos deles estão atentos às nossas orações. Mas Davi vai nos dizer que Deus, ele também é a nossa força. Ele é a nossa força porque quando nós estamos cansados e esgotados, Ele quem nos revigora, Ele quem fortalece as nossas mãos, Ele quem fortalece os nossos pés para nos sustentar, para nos manter de pé. Mas Deus também é o nosso escudo, porque quando os ataques vêm de todos os lados contra nós, não podemos nos proteger. Nós não temos armas de defesa para suportar os ataques do inimigo por nós mesmos. Portanto, Deus é o nosso escudo, Ele é capaz de nos socorrer e de nos dar segurança contra todas as ciladas, contra todas as armadilhas dos nossos inimigos. Mas Davi vai nos dizer que, por Deus ser a nossa força, também o nosso escudo, o nosso coração pode confiar nele. Nós não confiaríamos em alguém que não pode nos ajudar, em alguém que não é capaz de nos dar segurança nos momentos que mais precisamos. Nós não confiaríamos em alguém que não poderíamos contar nos momentos mais difíceis. Mas como Deus é a nossa força, porque Ele é o Todo-Poderoso, e o nosso escudo, porque Ele é o nosso Salvador, então o nosso coração pode confiar nele. E confiança é esperar com paciência naquele que pode agir poderosamente em nossas situações, em nossa vida. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que Davi nos apresenta. Por causa disso, nós podemos estar na presença de Deus com cânticos de alegria, com ações de graça, exultando, ou seja, se regozijando, sabendo que é Ele quem coloca nos nossos lábios o sorriso, é Ele quem nos dá alegria, é Ele quem nos dá felicidade, Ele é a razão da nossa vida e o significado da nossa existência. Se nós somos felizes, se nosso coração se alegra, então nós devemos dar graças a Deus por isso. Agradecer por aquilo que Deus faz por nós, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. Então, já que Deus é a nossa força, a força do seu povo e a fortaleza que salva, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa salvação, então Davi faz uma oração de conclusão, dizendo a Deus que salve todo o povo e o abençoe. Nós precisamos pedir a Deus nesta oportunidade que Ele venha ao nosso encontro e realmente nos dê salvação. Nós estamos passando por períodos muito difíceis,
nossos irmãos estão sofrendo no mundo inteiro e não está sendo fácil esse período, e a não ser que Deus nos salve, nos proteja, então não haveremos em quem confiar. Então vamos orar como Davi, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, lembrando que Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele quem nos conduz. Ele tem cajado e Ele tem um bordão. Cajado para nos trazer de volta quando nós nos afastamos e estamos correndo algum perigo. E Ele tem um bordão para afastar os nossos inimigos, afugentar o lobo que está à espreita para devorar a ovelha. Então você pode confiar em Deus, você pode hoje colocar os seus pedidos, as súplicas diante do Senhor, reconhecer que Ele é bom, Ele é a sua força, Ele é o seu escudo, Ele é quem te salva, e você então pode se alegrar, exultar de alegria e orar, pedindo a Deus que possa fazer você descansar nessa salvação que vem do céu, do alto, porque Ele é o seu pastor, como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Amém? Então vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e vamos iniciar mais esse culto com alegria, com ações de graças e também com as petições. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui juntos, reunidos, e nós queremos colocar diante de ti as nossas vidas, te dando graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por causa dela ter se renovado, nós não fomos consumidos, nós te agradecemos, porque mesmo quando somos fracos, com o Senhor nós somos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Deus, mesmo quando nós estamos sendo cercados de todos os lados, ó Deus, pelos problemas, pelos inimigos, pelas adversidades, o Senhor vem ao nosso encontro como escudo, porque o Senhor é a nossa fortaleza, no Senhor nós podemos nos refugiar, encontrar socorro bem presente no tempo de tribulação e de angústia. Então, nosso coração se alegra em Ti, exulta em Ti, e se regozija sabendo que o Senhor é o nosso pastor, e que o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos abençoe. Então, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a confiar em Ti. Se porventura estamos cansados, abatidos, fracos, fortaleça a nossa fé, que o Senhor não permita que sejamos derrotados, ó Deus, pelas adversidades da vida, mas que sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, ainda mais quando nós estamos enfrentando um período como esse, em que nós possamos continuar confiando no Senhor, que escuta a nossa oração, por isso é bom. Essa é a nossa oração, nós te agradecemos e te louvamos desde já. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus com o louvor Eu Te Louvarei. Seguindo o conselho de Davi, vamos exultar na presença do Senhor e vamos dar graças a Deus com cânticos de gratidão. Amém?
abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Quero dizer para os irmãos que hoje, infelizmente, não conseguimos nos reunir no templo para fazer a nossa transmissão como estávamos fazendo, mas isso ainda, graças a Deus, não se tornou um impedimento para compartilharmos a palavra de Deus, amém? Para termos o nosso momento de louvor, de adoração, para que nós venhamos realmente continuar tendo o nosso culto semanal, amém? Gostaria de dizer que é um privilégio poder estar utilizando esse meio aqui novamente, né, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nós demos início a uma série de mensagens às quartas-feiras, seguindo o tema Desenvolvendo a Nossa Fé, certo? Onde nós vimos em primeiro lugar a respeito de que para nós desenvolvermos a nossa fé é essencial, em primeiro lugar, conhecermos a vontade de Deus, amém? E hoje nós estaremos aqui refletindo sobre mais um tema, que é semeando e colhendo, um texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde estaremos lendo a partir do versículo 7 até o versículo 10, porém o versículo base é o verso 9, amém? Mas antes de nós lermos o texto, quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e termos um momento de oração, amém? Para que, apesar dessa reflexão ser um pouco mais simples, mais compacta, mas que ainda assim venha falar ao nosso coração, amém? Venha nos motivar a enxergar o que o Senhor espera de nós, para que nós venhamos ter uma fé desenvolvida, uma fé operante, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Que privilégio poder fazer, ó Deus, deste momento, deste tempo, um tempo útil, Pai, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para entrar na Tua presença, Pai, reunidos com cada um desses queridos irmãos que estarão acompanhando, Pai, esse vídeo. Que o Senhor fale conosco, que o nosso coração venha a ser animado, fortalecido, ó Deus, impulsionado a viver a sua palavra, que nós venhamos refletir, Pai, para que nós venhamos entender que o não fazer nada também é sinônimo de plantar algo, Pai. Embora a colheita seja certa, a colheita será uma colheita onde não iremos colher nada, Pai. Que em nome de Jesus essa reflexão venha gerar fruto no nosso coração, amém? Graças a Deus, amém, queridos? Pois bem, o texto de Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, diz o seguinte, veja só: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Verso 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Eu não sei se você já ouviu falar de Martin Luther King Jr. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar. Ele tem uma frase que diz o seguinte: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas, independente do que você fizer, você precisa continuar seguindo em frente. Me chama a atenção porque, queridos, às vezes parece ser muito mais fácil desistir, não é mesmo? Isso não lhe parece também ser muito mais fácil, muito mais cômodo e muito mais prático? Afinal, por muitas e muitas vezes nós tentamos e acabamos no final das contas nos cansando de tantas
e tantas tentativas frustradas, especialmente quando a gente não vê nenhum resultado ou fruto, seja do nosso trabalho ou do nosso esforço, não é verdade? Então, o que acontece, queridos? Passamos a ter aparentemente a visão de que a melhor decisão é nós decidirmos parar de tentar. Conhece pessoas assim? Essa é a realidade que você está vivendo neste tempo, onde tantas circunstâncias adversas, tantos problemas difíceis, tantas lutas, essa pandemia que tem cada vez mais, eu tenho dito isso, chegado mais perto de nós. Não é que ela estava longe, mais perto de nós no sentido de alcançar pessoas que nós amamos, entes queridos, onde realmente temos visto amigos muito próximos, vizinhos, sendo ceifados por conta desse Covid. E aí talvez essa tenha sido a sua melhor decisão nesse momento, é achar que parar de tentar é a melhor solução. E mesmo assim, esperando desesperadamente ver algum tipo de resultado positivo. É ou não é assim que muitas vezes a gente acaba agindo? As coisas não acontecem, as coisas não mudam, parece que o nosso esforço, o nosso trabalho não tem resultado, a gente decide parar de tentar, nos esforçar para continuar fazendo, mas mesmo assim parece que a gente fica esperando, sabe, que de uma maneira muito desesperada ter algum tipo de resultado, de colheita positiva. É assim ou não é, queridos? Infelizmente, em nossas vidas, eu não sei se você já notou, ou nós estamos semeando coisas boas, ou também, consequentemente, estamos semeando coisas ruins. Estamos muitas vezes plantando sementes que irão brotar e produzir ou um resultado positivo, um resultado agradável, um resultado que nós realmente gostaríamos, ou muitas vezes a gente vai acabar permitindo que as ervas daninhas criem raízes em nossas vidas. Entende o que eu quero dizer? Basicamente é assim que muitas vezes nós temos vivido, plantando sementes que vão produzir algum resultado positivo ou também vão gerar algum resultado negativo, onde vai se assemelhar a algum tipo de erva daninha, algum tipo de algo ruim, mal, criando raízes na nossa vida, raízes que muitas vezes a gente já nem sabe de onde que surgiu. Pois bem, se nós formos realmente, queridos, honestos, nós vamos assumir que parece ser mais fácil as ervas daninhas, esses problemas, criarem raízes em nossa vida do que certamente qualquer planta frutífera dar frutos para nós. É ou não é? Parece que é por isso que a gente tem desistido tão fácil. É por isso que a gente tem parado de semear, de plantar coisas boas, porque parece que a gente já assumiu, parece que a gente já assimilou isso na nossa mente, de que parece que é muito mais fácil eu não fazer nada e colher qualquer coisa do que eu me esforçar para que realmente eu venha ter algum resultado frutífero, algum bom resultado. Mas veja só, o texto que nós lemos, de Gálatas 6, verso 9, vai nos incentivar, queridos, é isso que eu quero fazer com você nessa noite, nesse dia de hoje. Eu quero te incentivar a atentar-se para o que diz o texto no versículo 9 de Gálatas 6, porque vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se, olha a condicional aí, se não desanimarmos. E é exatamente, queridos, em cima deste versículo que eu gostaria de compartilhar algumas lições importantes, rápidas, objetivas, mas de suma importância para que a gente possa
crescer, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa, de forma alguma, não desistir e não desanimar. Amém? A primeira lição é o seguinte: quando eu vejo aqui na primeira parte do versículo dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, eu entendo que Paulo está dizendo assim, olha, nós não podemos desistir. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós fraquejamos muitas vezes, mas precisamos entender que por sermos humanos, o cansaço faz parte da vida. Quem de nós não pensou em não ir em um culto depois de um dia completamente exaustivo? Quem de nós não pensou em não ter aquele momento, sabe, de devocional, de oração, de quebrantamento, de meditar na palavra, depois de ter passado por algum problema difícil? Entende? Muitas vezes as nossas reações deveriam ser positivas a esse tipo de realidade, a dias difíceis, dias longos, exaustivos, situações cansativas, preocupantes. Ao invés de nós irmos em diante, em frente, meditar na palavra, apresentar a Deus, falar para Ele como que nós estamos sentindo, muitas vezes a nossa primeira ação ou reação às circunstâncias é desistir. E quando eu vejo Paulo dizer aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, eu vejo ele nos incentivando justamente ao contrário, a nós não desistirmos, a nós entendermos que por mais que o cansaço, as lutas, as dificuldades, os problemas, as enfermidades que nós temos visto façam parte da vida, necessário é para nós continuar lutando. Amém? Não podemos nos permitir que essas coisas venham nos cansar, venham nos impedir de continuar fazendo o bem, fazendo aquilo que é certo. Amém, queridos? A segunda lição que eu quero compartilhar diz respeito na parte B do versículo 9, pois ele diz assim, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, Paulo está afirmando que existe, queridos, e eu e você precisamos crer, enxergar pelos olhos da fé, que certamente existe um tempo certo para colher. O versículo é claro, pois no tempo próprio, ou seja, no tempo exato, no tempo oportuno, no tempo certo, semelhantemente àquilo que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo e um propósito para todas as coisas, queridos. Eu não sei o que eu e você temos permitido que pensamentos contrários venham gerar desânimo em nós. Eu não sei o que eu e você temos feito para permitir que pensamentos contrários, situações contrárias venham fazer a gente desistir, desacreditar dessa palavra, de que existe um tempo propício para tudo e que em tudo Deus tem um propósito. Então eu e você precisamos entender o seguinte, que tudo o que se colhe no tempo errado pode estragar ou causar algum estrago, queridos. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. O versículo diz, pois no tempo próprio colheremos. Existe o tempo certo para colhermos, mas precisamos entender, se eu e você nos precipitarmos, certamente vamos colher algo que vai nos prejudicar, que vai mostrar ou demonstrar apenas a nossa precipitação, a nossa ansiedade. Entenda uma coisa, eu não sei se você já teve essa experiência de comer uma banana verde. Eu já, por algumas vezes, não uma ou duas, mas por mais de 3, 4 vezes, eu já incorri nesse erro, eu caí nesse erro de olhar para uma banana e ver que, poxa, ela está amarelinha, eu acho que ela está no ponto. E aí quando eu descasquei, que eu fui morder, a consequência foi aquele gosto amargo, sabe, que impregnou na boca, na garganta, sabe, que com certeza gerou até uma dor de estômago. Entende o que eu quero dizer? Todas as vezes que eu e você não trabalhamos
não persistimos, não nos esforçamos para continuar fazendo o que é certo, para continuar fazendo o bem, onde muitas vezes a gente acaba se precipitando, metendo os pés pelas mãos, entenda isso, eu e você iremos colher algo fora do tempo, e isso vai gerar algum tipo de estrago, seja diretamente na nossa vida pessoal ou espiritual ou emocional, entende? E consequentemente na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque quando eu me precipito, quando eu não me alinho à vontade, ao propósito de Deus, entende? Eu posso estar colocando em risco o propósito de Deus de abençoar a vida de outras pessoas através da minha vida. Consequentemente, se eu me precipitar, eu não vou conseguir ser a bênção que eu gostaria de ser na vida de outras pessoas. Entende, queridos? Enfim, a segunda lição é essa: existe um tempo próprio, oportuno para colhermos. E a terceira lição que eu quero compartilhar é que a terceira parte, dividindo esse versículo, vai nos dizer o seguinte, respeitando, que eu quero dizer, a vírgula, vai dizer assim, se não desanimarmos. Veja, percebe que existe uma condicional. A palavra se significa, podemos dizer que é uma questão de condição. Se é algo incerto, é algo que não é garantido. Então ele está dizendo o seguinte, que eu e você não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio, no tempo oportuno, iremos colher. Porém, só iremos colher se nós não nos cansarmos de fazer o bem, se nós não nos cansarmos de fazer o que é certo, o que é correto, e, por fim, se não desanimarmos. Eu não sei se você consegue enxergar, mas o se aqui, ele nos diz que até podemos desistir. De maneira indireta, ele diz que eu e você podemos até desistir, mas ele não diz que vamos colher algo bom. Percebe? Precisamos enxergar isso, que quando a gente fica na dúvida, na incerteza, quando a gente estagna, deixa de fazer o que deve ser feito, quando a gente deixa de crer que no tempo certo nós iremos colher o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso plantio, a nossa plantação, entendeu? A nossa semeadura, a gente precisa entender que se a gente desistir, certamente não vamos colher algo bom. Quem desiste ou desanima nunca saberá o resultado que lhe esperava. É por isso que eu e você não podemos desanimar. É por isso que eu e você não podemos desistir. Porque se eu e você fizermos isso, nunca saberemos qual o resultado que nos esperava, que estava pronto, preparado para nós. Entende? Eu sei que é muito difícil fazer as coisas certas. Eu sei que é difícil escolher perseverar quando a gente não vê os resultados, quando a gente não vê, a colheita que nós gostaríamos. Mas entenda, queridos, em nome de Jesus, se nós desejamos colher algo bom, não podemos desistir. Por exemplo, escolher ir à academia por uma semana de forma alguma vai resultar em um corpo novo e saudável para a gente. É necessário que a gente continue semana após semana para então começarmos a ver algum resultado que possa demonstrar o nosso trabalho duro, o nosso esforço. Entende? Da mesma forma, eu e você não podemos esperar que o nosso casamento fracassado seja melhor depois de ser agradável, gentil, bondoso com o nosso cônjuge por apenas um dia. Esse é o erro que muitos casais têm cometido. Achar que por decidir ser agradável, ser paciente, ser amoroso, ser longânimo, se controlar, o domínio próprio durante um dia, apenas um dia, vai resultar a mudança esperada na vida do outro. Não, queridos, não é assim.
Pelo contrário, nós devemos nos dedicar e investir o nosso tempo no nosso casamento para que ele tenha para que ele seja um casamento de qualidade. Entende? Dia após dia, nós devemos nos dedicar e investir no nosso tempo no nosso casamento, dia após dia, após dia, após dia, confiando plenamente que só Deus é que vai poder realizar as mudanças necessárias e verdadeiras. Esse é um outro ponto que diz respeito ao tempo, que diz respeito ao fato de nós não desanimarmos. É que ainda assim é no tempo de Deus. Eu e você precisamos plantar, precisamos semear. É por isso que eu gosto muito da máxima de que o casamento é até que a morte os separe. Por causa disso, porque isso precisa significar para nós, precisamos ressignificar isso. Entende? Essa fala de que o casamento ele deve ser até que uma morte separe. Isso não quer dizer que você tem que viver suportando de maneira amarga o seu cônjuge até que finalmente ele morra. Não, queridos. Isso precisa ter um significado completamente diferente para mim e para você. Deve significar o seguinte: eu tenho o tempo que eu tiver de vida para me dedicar em amar, em servir, em aprender, em ensinar e compartilhar algo na vida do meu cônjuge, do meu esposo, da minha esposa. Entende? É assim que a gente precisa pensar. Entenda, você e eu nunca iremos colher logo após a semeadura. Tente conversar com um fazendeiro, com alguém dessa área. Ele vai mostrar para você, porque eles sabem disso. Eles sabem que eles plantam em uma estação consciente de que irão colher durante uma outra estação. Muitas vezes a gente se esquece que na vida também é assim. A gente também tem fases. Nós passamos por diversas estações: verão, aquele calor, aquela fase das lutas, da intensidade das adversidades que o dia a dia nos trazem. Entende? O inverno, um tempo também que é mais frio, onde faz a gente ficar mais recolhido, mais cuidadoso. E aí depois vem outono, uma estação mais amena, que tem suas características próprias, que tem as suas qualidades próprias. E aí a primavera, tempo de colher, ver flores, ver árvores dando frutos, que diz respeito àquela estação, àquele tempo. Queridos, precisamos entender que não se planta em uma estação para colher nela mesma. Precisamos esperar o tempo oportuno. Portanto, se você quer resultados maravilhosos, diferentes na sua vida, você deve continuar. Você deve persistir. Você não pode desistir e continuar esperando colher algo. Não existe isso. Se você desiste, permite que o desânimo conduza a sua vida, você precisa assumir que é dentro dessa linha que você vai colher. Entende? Porque não dá. É impossível continuar esperando colher algo bom quando não se planta algo bom. Entende? Para nós muitas vezes é muito fácil e cômodo pensar dessa forma, porque muitas vezes nós esperamos que Deus nos dê as suas bênçãos, sabe? E uma vida de qualidade, uma vida frutífera. Mas a verdade é que talvez muitos de nós já desistimos há muito tempo. Talvez você já desistiu do seu casamento, do seu parceiro, do seu cônjuge. Talvez você já desistiu de alguém, de continuar apresentando a palavra, o evangelho para essa pessoa. Talvez você já desistiu até de você mesmo. Mas eu venho aqui nessa noite dizer para você: não desista, não desanime, porque no tempo próprio, no tempo certo, no tempo oportuno, você vai colher, se
você não se permitir desanimar. Sabe por quê, queridos? Porque tudo o que acontece vem para nos desanimar, vem para tirar o nosso fôlego, o nosso ânimo, o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo. Então, por saber disso, precisamos entender que tudo isso vai ser comum, mas ainda assim eu e você não podemos desistir. Amém? Não devemos ficar desanimados nessa caminhada, nessa jornada, porque colheremos o que plantamos. Entende? Independentemente do que você tem feito, você irá colher. Independentemente do que você tem feito, você irá colher. Agora preste atenção, você só não vai colher o que você não está plantando. Não espere colher um casamento abençoado, não espere colher uma esposa abençoada, sábia. Se você também, marido, não tem sido sábio, não espere colher, esposa, um marido que te ama, que se dedica a você, se você não planta o respeito que lhe é devido, o amor, o carinho que lhe é devido. Eu estou tocando nessa tecla porque hoje é uma das áreas que parece que com essa pandemia ficou ainda mais grave, entende? Muitos não estão plantando absolutamente nada na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu parceiro, mas querem que o outro seja perfeito, querem que o outro acerte em tudo. Isso é impossível. A grande questão, a pergunta que eu quero deixar para você refletir é: você continuará no percurso? Você continuará nessa jornada, nessa caminhada, ou você vai ser mais um na estatística dos que já desistiram? Reflita por um instante. Que tipo de fruto você quer colher em sua vida? O tipo de fruto que você deseja colher, você precisa encontrar a semente certa para plantar, para semear. Amém? Que medidas você está tomando, ou melhor, você vai começar a tomar para garantir que o fruto que você deseja colher seja de fato colhido um dia? Que medida, que atitude, que ação? Hoje, queridos, é a oportunidade que você está tendo, sabia? Como eu disse agora há pouco, para mim, olhar para alguns casais, para a realidade de muitos casais nessa pandemia, tem sido algo muito preocupante, porque muitos estão desistindo, muitos estão desanimando, até acreditando, me perdoe, mas é verdade, até acreditando que vão encontrar sucesso lá na frente, desistindo do seu casamento hoje. Entenda, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você decida você mudar, para que então o outro comece a mudar, para que o outro comece a ser mudado por Deus. Amém? É a lei da semeadura. Precisamos semear para colher, precisamos plantar para colher. O que me deixa triste, uma das coisas que é mais triste na minha opinião, é que muitas vezes nós estamos, como agora, no meio de uma pandemia e de uma briga política que nós sabemos que está tão longe de acabar, e muitas pessoas estão insistindo em plantar e semear em tudo, menos em sua família, menos no seu lar. Pessoas estão se matando de trabalhar, pessoas estão se matando para crescer, para se destacar, menos para plantar, semear em sua família e em seu lar. Estão perdendo a oportunidade de plantar e semear dentro do seu casamento, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, entende? Na sua própria vida espiritual. Estão perdendo a oportunidade de semear nas suas amizades. E talvez, quando se acabar essa pandemia tão rápido como nós esperamos, talvez a gente perceba que o que realmente importa, o que realmente tinha valor e importância, a gente não valorizou, e talvez a gente não tenha mais oportunidade de corrigir. Semeie
e cuide da sua família, em nome de Jesus, enquanto há tempo. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo. E não estão perdendo porque semearam ou deixaram de semear. Estão perdendo porque essa pandemia está ceifando elas. Então você e eu temos a oportunidade de plantar coisas boas para colhermos coisas boas antes que sejamos ceifados por essa pandemia terrível. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O meu desejo é que o Senhor tenha alcançado o seu coração, tenha falado com você de alguma maneira. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus, antes de encerrar. Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pai, muitas vezes aos nossos olhos é mais cômodo parar, desistir, desanimar. Mas a tua palavra nos garante que existe um tempo próprio, certo, para nós colhermos. Que este seja o nosso foco, o nosso alvo, em nome de Jesus. Que o Senhor mova o coração de cada uma dessas pessoas para entender isso, que não é tempo de desanimar, não é tempo de cansar, não é tempo de desistir, é tempo de semear, para que quando isso passar, Pai, nós venhamos ter o que colher para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero te lembrar que neste domingo teremos um culto especial, nosso culto de Páscoa, amém? Onde estaremos celebrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição, porque esse é o maior motivo de alegria para nós, saber que aquele que se entregou por nós, ele ressuscitou e hoje vivo está e vive em nós, vive em sua igreja, amém? Que você possa se preparar para este domingo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.